Oi, amigos, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui juntos no nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. O de hoje é do livro Fonte Viva, a lição de número 133. E ela diz o seguinte: Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Marcos, capítulo 8, versículo 5. E a lição diz assim: Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então, vamos lá. A mensagem de hoje, ela nos ensina que Deus é infinitamente bondoso, mas Ele exige a nossa cooperação e o nosso esforço pessoal para que o auxílio divino se manifeste em nossas vidas. Quando Jesus se viu diante de uma multidão faminta, Ele perguntou aos discípulos o que eles tinham em mãos antes de realizar a multiplicação. Emmanuel explica que o Cristo buscava uma base material ou um ponto de apoio humano para poder efetuar o milagre da multiplicação. Vou ler mais um pedacinho. O plano espiritual superior, ele opera prodígios e bênçãos em nossa direção, mas ele precisa encontrar em nós um canal de receptividade, um alicerce de boa vontade ou um mínimo de esforço próprio. Então a gente para e pensa assim: nossa, mas será que Jesus não consegue nos ajudar? Lógico que consegue, mais do que a gente imagina. Porém, nós temos que estar de coração aberto. Nós temos que ter a boa vontade para recebermos, as bênçãos do Pai, as bênçãos do Cristo. E esse coração aberto, essa boa vontade, não significa que a gente fique sentadinho esperando que tudo caia do céu, gente. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que praticar o bem, nós temos que nos dispormos a recebermos isso
E não é ficarmos ali parados. Então vamos lá. Para recebermos o socorro divino, que é aquilo que nós esperamos, não dependemos de privilégios ou milagres, mas afinidade vibratória e do merecimento construído pelas nossas próprias mãos. Então, aí vocês vão falar, Cláudia, mas então o que fazer para podermos receber o esforço divino? Nós devemos associar a prece sincera à nossa reforma íntima. Nós devemos associar a prece sincera à prática do bem. Nós devemos associar a prece sincera, à resignação diante das leis divinas. Então, nós sabemos que é pedir e obtereis. Perfeito. Porém, nós também temos a outra frase, ajuda-te que eu te ajudarei. E é isso que Deus e Jesus esperam de nós, que a gente comece a se ajudar para que a gente possa receber ajuda. E nós vamos fazer isso começando por uma prece sincera. Não precisa ser uma prece longa, mas uma prece de coração, né? Aquela prece que sai bem aqui do fundo mesmo, a prece verdadeira. E vamos nos melhorando, vamos nos modificando, né? Vamos tendo fé, resignação, resiliência perante tudo que nos acontece. Temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar sentados esperando que tudo despenque do céu. Acho que eu já falei, né, num outro encontro, o que cai do céu? Chuva, né, cocô de passarinho, de vez em quando cai um avião, um helicóptero, só. Mas aquilo que nós realmente necessitamos, o socorro que nós precisamos, o auxílio, a ajuda, nós temos que dar o primeiro passo para que a espiritualidade, né, consiga perceber que nós estamos juntos, caminhando juntos. Eles vão nos ajudar, mas nós precisamos nos ajudar primeiro. Nós vamos obter, nós vamos pedir, mas para isso nós temos que estarmos abertos. A mesma coisa, né? Ai, eu quero conseguir um emprego. Ficar sentado, tá no sofá, deitado na cama, não correr atrás, não enviar currículo, vai ser muito difícil. Aí isso seria ficarmos à espera de um milagre. Mas se os milagres, seu real significado, né, acontecessem, então Deus não seria justo, porque faria milagres para um, mas não faria milagre para o outro, né? Aí nós não seríamos todos irmãos em Cristo e filhos do mesmo Pai. Então vamos pensar. Mais um pedacinho aqui. O socorro divino, ele responde à essência do sentimento e à humildade com que se pede o reerguimento e paz interior, mas não elimina as lições necessárias para o nosso aprendizado. Ele oferece a força e a resistência moral para superá-las. Então, aqui, nós vamos receber o socorro, exatamente, nós vamos receber o socorro. Nós vamos receber a paz, o equilíbrio, a serenidade, a força, tudo que nós precisamos para que a gente tenha, né, para que a gente consiga superar os obstáculos, as dificuldades. Mas para isso, nós não vamos ficar livres de
não fazermos as nossas lições diárias, de não nos melhorarmos, de não orarmos, de não praticarmos o bem. Nós temos que fazer a nossa parte. Vinde a mim tudo bem e de a vós nada? Gente, não é assim. Não vai dar certo. Deus e Jesus, eles precisam ver que nós estamos ali, né? Pode ser um pouquinho, mas esse pouquinho ele tem que ser sincero, verdadeiro, com vontade, com determinação, com garra. Nós vamos conseguir, né? Eu estou batalhando, eu estou me melhorando. Aí sim, o socorro divino chegará até nós. A gente também não pode esquecer que nós temos tudo o que precisamos, merecemos e necessitamos. Mesmo que seja difícil, é isso que está programado para nós. É isso que nós pedimos antes de reencarnarmos. Então, nós temos que... é aí que entra a fé, a resignação, a resiliência. Aceitarmos tudo que chegará até nós. Aceitarmos o socorro de acordo com aquilo que merecemos, que precisamos, que necessitamos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão fica tudo mais fácil, não é verdade? Deus, ele nos dá todas as oportunidades para que a gente aprenda a pescar. Ele não somente já nos dá o peixe pronto, ali. Tanto que na multiplicação, ele perguntou aos discípulos, quantos pães tendes? E eles falaram 7. E mais de 4.000 pessoas foram alimentadas e o pão ainda sobrou para outras refeições. Então, né, a gente pergunta assim, servir ao próximo, outra, aí fala, né, o que mais nós podemos fazer? Servir ao próximo, ter uma conduta reta, né? A conduta reta e a ajuda ao próximo, eles criam juntos um campo magnético para que a espiritualidade se manifeste com eficácia. A não prática do bem, o caminho torto, gostarmos mais da porta larga do que da porta estreita, não agirmos coerentemente, não praticarmos os ensinamentos do Cristo. Isso não vai facilitar o nosso contato com a espiritualidade. Nós não vamos conseguir receber tudo que está programado para nós. Que nem numa escola. Não adianta nós não estudarmos e querermos tirar uma nota alta. Lembra que quando a gente era menor, vamos colocar a gente dá uma lida e põe o caderno embaixo do travesseiro. Gente, no dia seguinte, se não estuda, não vai se lembrar absolutamente nada. Então, nós temos sim que fazer a nossa parte. Nós temos outra coisa, o nosso esforço pessoal, tá? Nossa boa vontade, o estudo do Evangelho, o Evangelho no lar, a prática daquilo que nós estamos aprendendo. Nós temos que dar o primeiro passo. Às vezes é difícil, porque nós temos que mexer com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, mas quando a gente para e pensa, né? Eu me livrando de todos esses sentimentos que não são bons, eu der o primeiro passo, eu consegui começar a me melhorar, consegui praticar o bem, fazer as minhas orações, ter uma conexão com o Pai, tudo começa a fluir da melhor maneira possível. Assim sendo, né, quando Jesus nos indaga, o que tendes? Né, ele está fazendo o quê? Ele está pedindo que utilizemos o pouco que possuímos, antes de esperarmos que o milagre aconteça. Então, por menos que a gente tenha,
tá? Vamos dar o mínimo, vamos dar ao Pai, vamos mostrar que nós estamos sim, né, evoluindo moralmente. Já que milagres, né, eles não existem, né, como fatos sobrenaturais, o que existem são os socorros divinos de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. E nós temos muito que dar, meus amores. Vocês podem pensar que não, mas a gente tem sim. Tá? Nós temos muito que dar. A oração não só para pedir, como oração de agradecer. A oração ao nosso próximo que está passando por dificuldade. Aceitarmos o que nós temos que passar com tranquilidade, sem reclamação, né? sem blasfêmia, sem a não aceitação. Então nós temos um pouquinho, mas esse pouquinho nós vamos transformar em muito. E assim nós vamos receber o socorro que nos cabe dentro da nossa jornada terrestre, de acordo com a programação reencarnatória. Tá? Então, o que tendes? Posso ter pouco, mas o pouco que eu tenho, eu vou fazer com que ele se multiplique, pois assim nós teremos o socorro divino, nós teremos, né, a ajuda de Deus, de Jesus e da espiritualidade. E a oração de hoje, para complementar essa nossa reflexão, é o seguinte: Senhor Jesus, nós te oferecemos o pouco que somos e temos. Recebe a nossa boa vontade, o desejo de servir, o amor singelo que habita em nossos corações. Que as nossas mãos saibam fazer o bem e que a nossa vida seja um reflexo da tua paz. Que assim seja. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E a lição também nos faz pensar, nos faz agir, nos impulsiona para melhorarmos a cada dia. E vamos agora aos nossos recadinhos. Nas nossas redes sociais, lá, vocês entrando, vocês vão conseguir ver tudo o que está acontecendo lá no nosso SEAC. Apesar do mês já estar terminando, né? A partir do dia, acho que do dia 1º agora, nós já colocaremos os novos eventos, as novas palestras. Então, entrem lá para ficarem a par de tudo. Nossas canequinhas, né, muito lindas, elas estão à venda na nossa casa, ou se tiver interesse, podem pedir pelo Facebook ou pelo Instagram, certo? Nos sigam nas redes sociais. Quem estiver lá no Facebook, dá uma fugidinha lá no YouTube, se inscreva, tá? Faça com que o nosso centro cresça dentro desse mundo, né, gigante que é a internet. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Compartilhamento, não se esqueçam, é um ato de amor, é a prática da caridade. Vamos espalhar o que nós estudamos, o que nós aprendemos com todos os nossos irmãos. Não adianta sabermos e deixarmos aquilo guardadinho para nós. Vamos multiplicar, não é verdade? O pouco que a gente vai aprendendo todos os dias. A curtida também é muito importante para impulsionar o SEAC dentro do YouTube. E os comentários é muito bom para que a gente saiba como é que vocês estão recebendo esse quadro, Momentos com um SEAC. Então, curtam, comentem e compartilhem. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Muito bom estarmos juntos. Muito bom mesmo. O SEAC agradece e nós que participamos dessa casa também. Que fiquem
com boas energias, com muitas bênçãos, com muitas benesses. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Que fiquemos todos em paz. Até o breve. Beijos, queridos. Até!